eu, Alan Gani e o machucado Alexandre Cabral. Vamos aos destaques do programa de hoje. IGPDI de outubro cai 0,62%, ante queda de 1,22% em setembro. E ainda, notícia pro Gani, hein? Ex-prefeito de São Paulo ganha mais força para assumir o Ministério da Economia. Pois é, ele tá gostando. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no PMC Marketing. Queria, antes disso, já pedir pro pessoal que tá aqui comigo no chat, já deixar o seu like aqui no YouTube, já se inscrever no nosso canal, dê uma forcinha pra gente no Zame. E também, se você estiver assistindo a gente no Profit, já aproveita, dá uma passadinha ali no YouTube, dá o clique de curtida e depois volta pro Profit. Vamos lá, vamos começar aqui com o nosso BMC Market, porque olha só, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, o IGPDI, que registrou queda de 0,62% em outubro após uma redução de 1,22% em setembro. O dado ficou dentro do intervalo das previsões do mercado financeiro, que estimavam uma queda entre 0,43% e 0,92%, com mediana negativa de 0,75%. Com o resultado, o IGPDI acumulou uma elevação de 4,89% no ano. Em 12 meses, houve aumento de 5,59%. A FGV também informou ainda resultados dos 3 indicadores que compõem o IGPDI. O IPADI, que representa o atacado, que teve redução de 1,04% em outubro, ante uma queda de 1,68% em setembro. O IPCDI, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 0,69% em outubro, após alta de 0,02% em setembro. Já o INCCDI, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,12% em outubro, depois da alta de 0,09% em setembro. O período de coleta de preços para o índice de outubro foi do dia 1º ao dia 31 do mês. Vamos chamar aqui a nossa trupe, Alan Gani e Alexandre Cabral. Boa tarde para vocês. Muito boa tarde, Morales, Cabral. Você tá bem, Cabral? Cabral. Nossa, eu fiquei preocupado. A inflação com você. foi boa. Foi Foi boa? boa a inflação. Oh, meu Deus, coitado do Cabral. O que aconteceu, Cabral? Eu vi você caindo. O que houve, Eu Cabral? não achei o chão. O que você achou no meio do caminho? O que aconteceu? Eu fui levar o ponto. Aí quando eu voltei da volta do ponto, tem um degrau. A gente está no púlpito. Para quem não sabe, a gente está acima da altura do chão daqui onde estamos aqui. Eu fui botar o pé no degrau, não achei o degrau. Aí o pé foi lá no chão normal. Aí o corpo foi. Tinha que dar tudo de paz, com exceção desse dedinho. Isso aqui é brincadeira, aí tá? Quem Isso é estudou física... É fita. Né? Não tô morrendo, não. Quem estudou... Mas esse dedinho aqui eu tô até proteger, porque ele tá doendo, mano. Quem estudou física, como é que era o nome disso? Que é a velocidade... Baleias voando. Não, velocidade com a força e o impacto. Tinha isso daí, né? Que é tipo Resumindo, você pega uma pessoa muito forte, dá um impacto muito forte que ela cria terremoto. Forte? Pronto, forte. Você sabe que você até... quer? Cabelo na régua tá carente. Quer falar? Fala. Ô, Cabral, até... Ele não quer pegar o ponto. Só para não mostrar a mãozinha. Cabral, até meu pai... Falei com ele pelo telefone, até meu pai perguntando como é que tá o Cabral. Ele tá bem? Porra, na hora, sabe, não doía, na hora doía aqui, ó. Lembra que a bochecha tinha um buraco aqui? Agora não tem nem sinal, agora que tá doendo o dedinho, mano. Dedinho. Tá aqui, deu esparola. Coitado do Cabral, eita lelê, viu? Mas eu fiquei preocupado com o Cabral. Não, a gente ficou preocupado. O mais engraçado foi que o digníssimo Rui das Neves grava a gente, ainda posta no Instagram
E ele ainda falou, mano, o mais engraçado foi a sua cara. Não, realmente, né? Também o cara tava depois, um barulhão, né, meu? Cara, não, e depois que passou e eu vi o vídeo, meu irmão, treme tudo, valor. Treme. Eu pensei que fosse um tsunami aqui e que ia voar a nossa bancada aqui longe. Mas não foi. Pessoal, eu sei dizer que eu tô aquela pessoa que toma cafezinho que estica o dedo. Você tá aí. Eu tô assim. Esse é o nosso ex-market, como diz aí o Bruno, Daniel Bruno. Boa. Gente, vamos começar falando de coisa séria. Vamos falar de TechPix. Vamos lá. Que é a melhor câmera do... Não. Vamos falar do IGPDI. Você era o cara que fazia essa propaganda lá, não era? Eu lembro. A Kátia Fonseca. Eu trabalhei com Kátia. Kátia Fonseca, a Catinha é demais. Mas eu gostava porque você tomava um susto quando esse cara começava a falar. Ele falava assim, eu não acredito que você ainda não tem... Meu Deus do céu, eu tomava um susto. E aí, gente, IGPDI. Eu, Cabral. Você, porque eu não acompanho inflação de meio assim. Não, foi vamos lá. O número foi legal, de acordo com o esperado, recuando naquilo, e o núcleo também foi bem interessante. Deflação foi um pouco menor em relação ao mês anterior, mas continua em deflação, muito puxado pelos preços no atacado. Destaque para a queda do minério de ferro, aceleração da queda do minério de ferro, dado, né, a desaceleração da economia chinesa. Agora tem que ver, porque a China retomando, reabrindo, possivelmente o minério de ferro é impulsionado novamente e aí o IPA sobe. Será que vai reabrir? Isso é mistério. Esse é o mistério. Nem eles sabem. Mas vamos ver. Ninguém sabe, né? Os traders estão mais, vamos dizer assim, mais otimistas, né? Agora, por exemplo, você pega assim, pode ter alguns efeitos interessantes à frente para o varejo, né? Adubos e fertilizantes caindo, queda de preço. Sim. E queda bem forte. Assim como o leite in natura. Como a queda é no produtor, pode ser que haja essa queda, um repasse no varejo, uma alta bem fraca no varejo, né? Porque adubos e fertilizantes, vamos pensar, pega toda a agricultura. Sim. Então significa que os custos estão menores na agricultura, o mercado é competitivo, então há um repasse de preço no varejo. Agora o IPC subiu, né? Mas o aceno... O IPC acelerou, né? O aceno do Vladimir Putin para o Brasil... não por causa da vitória do Lula, porque ele já tinha uma boa, ele já tinha uma boa relação com o Bolsonaro, mas esse aceno ao Brasil, isso ajuda também, né? Ajuda. Eu acho que o Brasil, estava até conversando há pouco com um colega, o Brasil é o seguinte, ele tem que fazer isso independentemente do governo, não se meter nessas questões internacionais. Defender o nosso. Ficar quieto. Né? Se tiver que puxar o saco dos Estados Unidos uma hora, puxa. Se tiver que puxar o saco da Rússia, puxa. Se tiver que puxar da China, mas não se mete. Deixa para eles. A gente já tem problema demais para resolver. É verdade. Né? E não vamos ficar comprando briga. Olha a Europa. Tô contigo. Olha a Europa. Resolveu sancionar o fornecedor dele de energia. Já pensou? Você sancionar o teu fornecedor? Olha que beleza. O cara, é a mesma coisa que você resolver sancionar a pessoa que te aplica injeção, que te dá remédio, é a mesma coisa. Não dá, né? Não tem sentido, né? É demais. Agora, para aproveitar, já que o Cabral ele não manja de GPDI... É só comprar o GPM, porque... Ele manja. Eu tô brincando. O problema é que a GV não divulga nada, maluco. Não, eu sei. Você cansa de falar que os caras não abrem, né? Aí você fala meio neutro. Meio aquela, né? Papo de elevador e tal. Né? Não chega nunca o segundo andar, entendeu? Segundo andar. Ok, mas vai, uma coisinha interessante. Por exemplo, difusão deu uma aumentada, né? Né? O índice de difusão aumentou no IPC, né? De 58, grandes números, para 62%. Então, é o quanto a inflação está espalhada. Agora, não sei se você concorda comigo, Cabral. Eu acho que com difusão é percepção, tá? Não tem nada de... que é meio perigoso, é acima de 70. Eu acho que difusão perigosa é a difusão que está em preços livres. Que a difusão administrada, ela pode estar acima de 70,
Mas o governo, meio assim, tenta controlar a droga nos livros, né? Mas tô falando assim, em média, não sei, 70 é um número que não me agrada. Quando tá acima de 70% dos itens estão subindo, né? Agora, já fica meio... Dizem 60, que um dos sucessos do 710 é o número 7, que é um número muito importante comercialmente. 70, 7. Repara, muita coisa com 7. O que é o 710? 710 é uma live que fala um maluco. Às 7h10 da manhã, que hoje bateu 1.813 pessoas. Eu não conheço esse programa. Participei dele ontem. Boa. Eu não sei porque que esse programa não está aqui ainda. Porque... bom, enfim, eu não vou nem comentar. Não vou comentar porque não pode. Então... O Cabral se acorda e faz assim, direto? O cara boceja no ar, cara. Ele fica bocejando. Pro marketing. Muito cedo? 7h10? Pô, eu acordo 5 da manhã, você tá dizendo. Não, mas eu durmo mais tarde, né? Tá certo. É que você não tem filho, tua rotina é outra, mano. Tomei um vinho do Porto ontem, antes boa parte do marketing já serve pro 710 no dia seguinte, ou coisa do 710 já serve pro marketing. Tem essa... Então sinergia. Uma alimentação. Sinergia. Então eu que pauto o seu programa, né? Que era... Você pegou alguma coisa de hoje, já levou pra lá, e amanhã você já... Entendeu? Tem coisas de hoje que eu já vou trazer pra cá, e tem coisas que eu vou falar, que vocês falaram agora, que eu já monto o raciocínio pra falar amanhã também. Tipo o leilão de NTNB. Aí é de hoje pra amanhã, porque o leilão Vamos falar hoje de leilão. Então, vai ter política hoje ou não? Tem, claro. Eu vou ler um tweet meu aqui. Leilão de NTNB tem uma coisa interessante, mega demandado, sabia? É mesmo? Cortes muito alto. O que quer dizer corte muito alto? Eu quis comprar 100 títulos. O governo falou pra mim, não, você só vai levar 20. Ixi. Então 80 eu não levei. Então quer dizer, tinha demanda para vender mais. Então a notícia boa é que o mercado estava demandando a dívida, vendeu 3 bi e pouco, mas se botasse uns 5 bi ia tudo. Fácil que ia. A única notícia, essa para mim é disparada a melhor notícia, muita procura pelo papel. Então o Tesouro não está tendo dificuldade de vender dívida. Não está tendo, assim, tá ruim, mudou governo, não mudou nada para a dívida pública. Então continua o papel sendo demandado. A única notícia ruim é que um dos vencimentos começou de novo a sorrir no 6%. 5,93. Esse título era 5,80. Ele subiu e está no 9,3. Ele saiu mais barato do que era a cotação de ontem. Mas mesmo assim, ele está começando a olhar, oi 6, beleza? Tem nome isso daí, né? Tem nome. Política pura. Tem nome. Tem nome. Avisamos. Tem um nome que esse nome só tem 3 letras inéditas. Os dois nomes. Os dois nomes só tem 3 letras, o resto repete a própria letra. Tipo, casa, tem 3 letras, porque o A aparece 2 vezes. Tá certo. E esses 2 nomes, repara, quem foi eleito? Quantas letras diferentes tem? 3. E quem foi quase governador de São Paulo e perdeu? Quantas letras diferentes tem? 3. 3, então. Então é isso. Então tem nome e sobrenome. Mas legal que foi demandado, mas eu não gostei de beirar os 6, não, tá? Eu acho que vocês choram muito. O Regis acha isso também. Ele acha que eu choro. Choro mesmo, Regis. Choro. Vocês choram demais. Choro. Eles falam e eu aqui provoco. Esse é o objetivo. Como é um programa crítico, agora vai ficar mais fácil criticar. Você vai falar da PEC hoje ainda? Que PEC? PEC transparente ou PEC prática. Sim, verdade. Tá saindo os números da PEC. A turminha é impressionante, né? A turminha lá é impressionante. E desapareceu o orçamento secreto, não vejo mais na imprensa. Agora emendas do relator. Mas tem isso que tinha. Tem também. Mas a turminha, essa nova geração de cabelo azul. Mas também a gente tem que comentar também dos precatórios. Metemos o pau. Metemos o pau nos precatórios. Descemos a lenha nos precatórios. Era chamada de esquerdopata todo o programa. Descemos a lenha nos precatórios. Absurdo. Agora a gente é esquerdopata?
Nesse momento, não. Nós estamos... É que muda, né? Mito, porque a gente está falando mal da PEC. É verdade. Mas no caso dos precatórios já não, né? Agora é a PEC, sei lá. No caso dos precatórios já dá para bater aqui, né? Aliás, gente, vamos primeiro para esse urânio, assunto, eu tenho que ver como é que tá o urânio. Faz tempo que eu nem olho, porque senão eu choro. Mas posso falar uma coisa legal do urânio? Pode, rapidinho pra galera? Claro. Sabe quanto que deu de yield a última vez? 7% em dólar. Então a ETF que eu comprei de urânio, a gente fica olhando muito o preço. Mas se eu levar em conta os dividendos, 7%, maravilhoso. Porque daqui a pouco já se paga só com dividendos. Não vejo, é uma tese de longo prazo, eu não vejo outra alternativa a não ser reativar a usina nuclear para a Europa sobreviver. Então estou apostando ainda no meu urânio. Sabia que teu ETF tem no Brasil? Parece que... Pura? De tanta procura veio para o Brasil. 21 e 29, 21 e 31 agora. 2,45. Pura. Por que você está rindo? Você não viu Renata comendo ela? Eu tomei uma bronca enquanto vocês estavam falando. Renata parou ali, maluco, mas descascou. Não, ela falou pra mim, tira esse mouse que tá aí. Esse mouse que tava aqui, eu tirei o mouse e coloquei o álcool em gel aqui pra ficar. Tá bom, tirei, gente. Então. Pode vender urânio, ele falou pra Coreia do Norte, eu vou vender pro Roberto Jefferson urânio. Maravilhoso. Ai, gente, eu adoro essas coisas. Granada de urânio. Brigou comigo no WhatsApp também. Que eu ia falar pra vocês também, hoje tem a notícia do dia, eu quero comentar a notícia do dia com vocês, que a Paula já falou que essa notícia é muito TV Fama da Rede TV, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Você falou, tô tentando lembrar. Não lembro ainda não. Não lembro ainda não. Eu tava na Avenue de manhã. Não lembro ainda não. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Aí eu quero saber o que o pessoal acha. Aliás, eu saí da Avenue, eu tô cada vez mais convencido. Eu já sou um fã de investimentos lá fora. Agora, então... A Avenue é bonita, né? O Will fez uma apresentação lá. Show. Ninguém me convida. Foi de graça, botei lá no meu Instagram, de graça. Eu acho que eu sou o único que tenho todas as contas de tudo daqui. É verdade. Me chamaram, eu reclamei no Twitter. Eu tenho também. Eu reclamei no Twitter, eu sou cliente Sarinvest também. E você tem até aquela empresa lá de micada de vegana lá. Que dos patrocinadores eu tenho, da Avenue, da Bybit, eu tenho. Tá tudo lá, tá tudo bonitinho. Viu? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eleição nos Estados Unidos que define aí o controle do Congresso, tá mexendo com o mercado? Acho que tá. Sempre mexe, né? É uma questão bastante importante. Porque assim, o Biden, ele já é um presidente muito fraco, tendo ainda a maioria no Congresso. Fraco. Agora, caso confirme essa maioria republicana, acabou o governo dele. Não tem mais governabilidade, entendeu? Então, mexe com o mercado, porque fica mais difícil passar qualquer tipo de reforma, né? E vai se desenhando um cenário já para as próximas eleições de 2024, né, nos Estados Unidos, aonde tem dois nomes fortes pelos republicanos. Um é o Donald Trump e o outro é o atual governador da Flórida, que também tem um trânsito melhor dentro do partido, mas são dois nomes bastante fortes. É isso. Hoje eu conversei um tempão lá no 710 com o Fábio Fares. Certo. Alguns dados. O Morgan Stanley acredita, liberou o relatório ontem, que pelo menos uma das casas irá virar republicana. Falou que essa chance é de 80%. Mais para deputado do que para senador. Ele acha que senador tem uma briga um pouco maior e deputados essa conquista é mais fácil. O número de corte lá é 218. Então, se tiver 218 deputados, você já é maioria. Com isso, a Nancy Pelosi cairia e entraria alguém dos republicanos. E se acredita o seguinte, se der republicano, no primeiro momento a Bolsa pode subir. Por que essa afirmação? Porque tem uma chance maior de congelamento de gastos e redução do déficit orçamentário, que é uma coisa característica de democrata, correto ou não. Eu estou apenas falando dados, tá? Hoje os democratas têm 222 deputados,
republicano tem 213. Pô, eles acreditam, Morgan Stanley, que entre 214 a 246 deputados, mas na média eles acreditam que deu uns 230. Como 218 é o corte, a maioria é tranquila. E no Senado que está a briga grande. No Senado está entre 49 e 53, eles não conseguem afirmar se os republicanos serão maioria ou não. E no Senado atualmente está com 3 senadores independentes. 2 eram ex-democrata, um é ex-republicano, que no decorrer dos anos aí brigaram com os partidos, e eles dizem que são uma ala liberal que não tem nenhum partido por trás, como o Bolsonaro. Ele chegou a ficar 1 ano sem partido. Não sei se vocês lembram disso no começo de mandato. Sim. E que o grosso da eleição já foi feita. Que a pessoa está podendo votar desde o dia 20 e alguma coisa de outubro. O processo já está podendo votar. E ele falou uma coisa que eu não sabia. Diz que uma eleição dessa rola uma porrada de plebiscito. Na Flórida está tendo plebiscito sobre armamento. Na Flórida está tendo plebiscito sobre horário de não sei o quê. Ele falou que ele não vota ainda, mas conversando com os americanos, falou que o título vem acima das 40 perguntas. Eles aproveitam para fazer plebiscito. Isso é um dos motivos que demora a apuração. E fora que conta muita história de apuração de malandragem. De sumir título, o título volta, papel, desaparece. Cara, se tem que ter urna eletrônica. Cara, se fosse isso no Brasil, o que o povo já enche por causa dessas urnas, imagina se fosse aqui no Brasil isso. Ele disse que Trump ontem falou em cadeia, né? Cadeia nacional. No partido dele lá, que dia 15 irá fazer um grande pronunciamento. É isso que eu ia perguntar para vocês. Estão dizendo que é pré-candidatura a presidente. É isso que eu ia perguntar para vocês. Vocês acham que ele está esperando o resultado das urnas para poder falar que ele vai, que ele quer voltar à presidência? Independentemente dos resultados. Sim, mas o recall dele é muito forte. Porque eu acho que ele pode estar esperando pelo seguinte: vamos chutar que é Brasil. Caramba, se for ele, imagina que esse Brasil, o plano seria Bolsonaro. Meu filho foi muito bem eleito em São Paulo, Tarcísio foi mega reeleito no estado de São Paulo, outro filho meu foi senador. Sim. Então, na hora do palanque, eu levo esses 3. Eu levo esses 3 na hora do palanque, tá vendo? Os que mais votaram me apoiam e eu venho candidato. Então, isso ele pode ter feito. Não, para mim ele já vem, concordo contigo, mas já vem e vai puxar alguns nomes que foram muito bem votados, que apoiam ele, né, para estar no mesmo palanque, já tendo a certeza que foi reeleito ou eleito pela primeira vez. Você sabe que é curioso nisso, rapidinho, Moraes, é curioso nos Estados Unidos, porque assim, lá geralmente o presidente sai de cena, ele foi presidente e acabou. O Trump não, é um fenômeno inédito, né, querendo voltar à cena. E eu acho que ele tem uma coisa muito Bolsonaro, né? Ele tem aquela coisa de eu vou fazer isso! Tem aquela boca que não para. E mesmo assim as pessoas gostam do estilo dele. Tem um livro, eu recomendo a todos, maravilhoso esse livro. É um livro que dá técnicas de persuasão, explica por que o Trump ganhou, que é do Scott Adams, que é do Gilbert. Uma história em quadrinhos e tudo. Então ele conta, né, um pouco da trajetória dele, por que ele passa a apoiar o Trump na eleição, por que ele percebeu que o Trump seria eleito presidente dos Estados Unidos quando ninguém enxergava isso. E ele fala no livro, que chama Ganhar de Lavada, onde os fatos não importam, aonde o Trump ele tem uma persuasão nível militar, capacidade de convencimento dele, que é isso que você falou. Entendeu? Ele vai lá e fala, eu vou fazer não sei o quê. Tem um debate dele que o Gilbert conta, dando um spoiler do livro, né? Que ele fala assim, que ele estava assistindo, meio distraído, igual nós aqui, igual quando o pessoal assiste a gente aqui, meio distraído e tal. Aí era uma jornalista que faz uma pergunta bem capciosa para ele. Fala assim, você disse que as mulheres são porcas, que são isso, que é isso aqui. Né? Generalizou, porque ele disse isso para uma mulher. Aí ele pegou, a jornalista espertamente botou no pacote as mulheres. Sim. Ele levanta e fala assim, eu não disse as mulheres, eu só disse dela. Ele dobra a aposta. Eu só estou falando dessa jornalista, especificamente, com todo respeito às demais mulheres e tal. Diz que o Gilbert
levanta da cadeira, vai para frente da TV e fala, não estou acreditando nesse nível de persuasão desse cara. Né? Dobrando a aposta, coragem de dobrar a aposta. Falei, não estou falando de todos vocês, estou falando só de você. Aí, é um nível de confiança, né? Que ele falou, putz, esse cara vai ser presidente dos Estados Unidos. Só que na época era chacota falar que o Trump ia ser presidente dos Estados Unidos. Porque ele era... caricato e tal. E ele falou, esse cara vai ser presidente dos Estados Unidos. Dele, que era também uma forma de zoarem até não poder mais. Mas eu acho que é um fenômeno, assim, tem similaridades, né, entre o fenômeno Trump com o fenômeno, uma coisa meio anti-establishment, né, cansada, Bolsonaro e Trump. Tem fenômenos iguais. Mas, por exemplo, lá não teve o antipetismo que teve aqui, que ajudou. Eu acho que a gente tem que, às vezes as pessoas ficam defendendo muito os políticos, mas tem coisas aí que acabam sendo muito interessantes. O próprio Lula, ele foi um fenômeno, porque se você pegar o Lula em 1989 e o Lula de 2003, são completamente diferentes. E o nível do Lula naquela época era absurdamente... colocava qualquer um no chinelo. E o Bolsonaro, ele teve um nível de convencimento também das pessoas em 2018 com a ajuda da internet. Aliás, que virou um fenômeno mundial também. Tem até um documentário da Netflix que mostra que o nível de convencimento por parte do Bolsonaro pelas redes sociais foi muito forte e é reconhecido mundialmente. Eu acho que ali naquela eleição pesou 3 fatores. Eu tenho um texto sobre isso. Pesou 3 fatores. Pesaram 3 fatores. Foi o antipetismo, o Lava Jato e uma onda conservadora no Brasil. Veio uma assim, a direita saiu do armário. Né? Sim. E aí eu acho que quem teve mérito... Acho que é uma coisa mais radical, né? Não foi, não, assim... Talvez. Não. Ó, a direita saiu do armário. Quem deu voz para essa direita e gerou uma série de formadores de opinião que começaram a ocupar espaço na mídia, e era uma voz quase sozinha, agora o chat veio ao delírio, foi o Olavo de Carvalho. Eu tenho um texto sobre isso. Né? O Olavo de Carvalho, não o Olavo das redes sociais, louco, não é esse Olavo, eu estou o Olavo dos livros. Esse Olavo de Carvalho, ele deu voz para essa direita. Porque ele já era esse fenômeno de internet. Você gostava do Olavo? O Olavo da internet, não. O Olavo dos livros, que eu li, muito bom. E você, Cabral? Só conheci o da internet, por isso que eu conheci o da internet. Mas me falaram que era outra pessoa em livros. Mas eu nunca parei para ler. Os livros eu não conheço. Se você ler, por exemplo, o Imbecil Coletivo, ou o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, é um livro denso, é um livro com nível de argumentação muito bom. Mas nem a família gostava dele. Não, ele era uma personalidade complicada. Complicada, né? Mas aí há questões familiares, enfim. Mas a obra, acho que vale a pena, tem livros ali que vale muito a pena ser. O John aqui colocou aqui uma frase interessante. Ele falou, todo mundo criticava, né? Olavo pelo jeito chulo, mas ele era Mas independentemente disso, goste ou não, vamos assim, independente se você concorda ou não, ele deu voz, ele ajudou. Aí, uma vez eu tive uma discussão, mas o povão não sabe quem é o Olavo. Assim como não sabe quem é Karl Marx, e as ideias de Karl Marx estão disseminadas na sociedade. Sim. Então, o intelectual lá de cima, ele forma, né, a opinião, ele vai formando a opinião e isso vai meio que em cadeia para a sociedade, vai sendo disseminado, entendeu? Sim. Porque daí tem um jornalista que acha legal e começa a se espelhar nas opiniões dele, entendeu? Aí o cara lá na empresa acha legal e começa a falar as opiniões dele. Então isso vai sendo meio que silenciosamente sendo disseminado. E era uma época que o cara lá tinha um programa no YouTube e já vendia curso, antes de ter essa febre de vender curso. O cara vendia curso desde 2005, lá o Coffee, enfim. Então acho que ajudou a dar voz para uma direita, essa direita saiu do armário. Muito embora muitos nem saibam quem seja ele, né? Mas não foi um fator só, evidentemente. O antipetismo, a crise econômica de 2014, 15 e 16 e a Lava Jato, né? Foi uma conjunção de fatores. E é engraçado que muita gente relacionava também o Olavo de Carvalho com o terraplanismo, né?
E nesse caso não tinha absolutamente nada a ver, né? Não, nada a ver, nada a ver. E isso também eu não que gosto. uma Por exemplo, onda, você pega, por exemplo, né? Você tem ideias conservadoras, eu defendo uma série de ideias conservadoras. Aí você vai lá, pro cara, em vez de desqualificar o argumento, ele tenta desqualificar o mensageiro. Fala, terraplanismo. Eu nunca falei em terraplanismo. Basta olhar pra Terra, ela é redonda. É aquele negócio, né? Basta você falar pra pessoa que ela é terraplanista e repetir isso milhares de vezes. Quando você vê, a pessoa já acredita, né? Então é isso. Eu quero contar uma história aqui que eu não esperava e vai ferrar Lula. Agora ou depois? Acho que tem que dar... Cara, ele é o mestre da audiência. Já que a gente está falando em ferrar... Uma coletiva que está tendo agora de uma pessoa importante do mundo de Brasília. Então vamos esperar só uma coisinha, porque eu queria... Dá louca, até eu queria perguntar uma coisa para vocês. Você vai falar sobre isso já. Mas eu queria fazer um momento notícia do dia, que eu prometi que eu ia fazer agora todo dia a notícia do dia. Mas essa hora, 2h39 ou no final do dia? Não, agora, vou fazer já. Notícia do dia de hoje, que vem do... Eu acho que é deputado, né? Deputado Julian Lemos, que jogou caca no ventilador, para não falar outra coisa. TV Fama, que é TV Fama, nível TV Fama. Que ele tá fala. solto, Então, né? Mas ele fala. Não, por isso que eu falei que é nível TV Fama. Que ele falou que o Bolsonaro deu uns tapas na Michelle, por isso que ela não aparece, que ela tá toda marcada, e que Carlos Bolsonaro é um sociopata. Palavras aí do Julian Lemos, é isso que eu falei? Nem lembro mais, já esqueci. O cara pode tomar um processo. Eu vi isso, eu nem falei no 710, que foi um cara falando sozinho. Ele deu uma entrevista aí, mas, gente, claro, por que eu tô falando isso? Porque virou a notícia do dia e tá aí repercutindo no Twitter, repercutindo em tudo quanto é lugar. Claro que é fogo no parquinho, senão eu não ia colocar. A gente não bota fogo no parquinho. Eu não sei por que o pessoal acha. Eu não acho. Acho que a gente tranquilo. Mas eu achei interessante isso, porque o que acontece? A Michelle deixou de seguir o Bolsonaro deixou de seguir a Michelle. O Bolsonaro deixou de seguir o Carlos... a Michelle deixou de seguir o Carlos Bolsonaro. É verdade. Por isso que eu tô falando. Será que vem aí esse negócio de deixar de seguir um barato, né? Gente, foi só o Kleber ainda colocou assim, fala sério. Foi só um momento TV Fama. Como é um assunto mais comentado... Eu nem comentei no 710, porque é um cara sozinho falando agora. Mas como foi um dos caras aí, o cara enfim, você ficou provocando a audiência, agora, o que eles vão fazer? Agora o pessoal já tá... O que eles vão fazer? Gente, vocês querem reclamar de mim? Vai lá, @Alan Gani. Você vai lá no Instagram do Gani, reclama de mim lá. Vai lá, deixa a sua mensagem para Alan Gani, que depois ele mostra pra mim. Deixa lá, @Alan Gani. Vai lá, deixa a sua mensagem pra ele. Pronto, terminei o momento TV Fama. Cabral, qual que é a notícia aí do Lula que você quer? Valdemar da Costa Neto teve um encontro com Bolsonaro e está dando uma coletiva. Ixi. Seremos oposição ao futuro presidente. Eu convidei Bolsonaro para ser o presidente de honra do PL. E tudo nós iremos decidir junto para o futuro do Brasil. Cara, eu jurava que PL ia ser centrão. Isso o Valdemar deu nó em pingo d'água. E deu nó em mim. Deu nó em mim também. Eu tinha certeza que Valdemar ia tirar foto com Lula essa semana. Fizemos a maior bancada graças a Bolsonaro. Temos que aproveitar esses 58 milhões de votos conquistados para o bem do Brasil. Sim. Conversei longamente com o Bolsonaro sobre esse assunto de transição. Ele falou que a maioria de nós decidimos na bancada é o que iremos fazer. Vamos apoiar Lira para chefiar novamente a Câmara dos Deputados, mas desde que ele apoie a gente para indicar o líder do PL no Senado. Eles querem a presidência do Senado, né?
Impressionante. Isso aí eu tô abismado. Muito, porque é um político super hábil, do Centrão. Tá aí, né? Eu fiquei abismado. Enquanto o Roberto Jefferson, dois, né, que estiveram envolvidos no mensalão e tudo mais, que foram os pivôs ali, um tá preso. O outro foi o fiador do Bolsonaro, né, que quase ganhou a eleição. Então é um político muito hábil que entende o tabuleiro. É ruim pro Lula isso daí, concordo com o Cabral. Eu não esperava não, de verdade. Eu tinha certeza que Valdemar essa semana tá jantando com o Lula. O que isso vai significar agora pro Lula? Mais dificuldade de Congresso. Quer dizer, loucura total, ele não tem esse Congresso todo à mão, não. Não vai ser Eu fico pensando, sabe no quê? Não sei se vocês pensam a mesma coisa, mas será que não vão tentar um impeachment aí? Eu não duvido. Eu tenho uma tese. Eu não duvido. Para tentar colocar o Alckmin no poder? Eu tenho uma tese. E a gente sempre falou isso. É muito estranho esse movimento do Alckmin indo para a vice-presidência, manchando a biografia dele. Porque o Alckmin em São Paulo ganhava sempre. A população de São Paulo é muito forte. O Alckmin tem um nome cativo no estado de São Paulo. Era uma coisa impressionante, né? E aí, de repente, ele larga uma eleição aqui, né? Tudo bem, tinha o Garcia e tudo mais. Mas ele estava na frente. Estava na frente. Ele estava na frente, inclusive, do Tarcísio aqui em São Paulo. E né, forte no interior. Resolve fazer esse movimento, eu não sei, né? Apostando aí, tem muita especulação, já ouvi, tá? Não sei até que ponto é verdade, embora as fontes quentes em relação ao problema de saúde do Lula e tudo mais. Então, assim, eu vejo que o Alckmin vai para a vice-presidência apostando que o Lula não termina o mandato, seja por saúde ou seja por um impeachment, e o sistema meio que operando para ele. Pode ser teoria da conspiração? Pode. Mas eu acho que não é uma teoria da conspiração tão maluca, não. O sistema operando para o Alckmin ser presidente da República. Agora, mesmo assim, mesmo nessa informação aí de um possível impeachment, que a gente está colocando aqui como apenas uma suposição, a gente não está afirmando nada. Mas olha só, mesmo o mercado financeiro não gostando, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, a gente falou sobre isso ontem. Ele é o mais cotado para assumir o Ministério da Economia durante o terceiro mandato de Lula. A escolha de Haddad para o cargo seria uma forma de o PT manter um dos ministérios mais importantes, junto com o da Educação e da Saúde. No entanto, Lula ainda não confirmou a sua escalação de ministros, algo que só deve acontecer em dezembro. Por isso, outros nomes ainda são considerados pelo mercado, como, por exemplo, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda entre 2016 e 2018 e ex-presidente do Banco Central. Também tem aí os ex-governadores da Bahia e do Ceará, Rui Costa e Camilo Santana, além também Alexandre Padilha, e outro é o ex-governador do Piauí, Wellington Dias, que está na equipe de transição. Por que eu falo sobre isso, Gani e Cabral? Porque hoje, mais uma vez, o nome do Haddad está forte aí no mercado para ministro da Economia. E nos bastidores, Gani, estão falando que a estratégia do PT para colocar Fernando Haddad ali é para tentar fazer o nome dele forte para 2026. Olha, é uma boa estratégia. É uma boa estratégia, uma boa tese. E vai depender do trabalho dele no ministério, à frente do Ministério da Economia. O que eu particularmente acho que vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Eu concordo com o Gani. Vamos assim, eu não quero Haddad. Eu acho Haddad uma coisa não aconselhável para o ambiente econômico. Se ele fizer como o Guido Mantega fez, podemos até ter uma esperança. Que Guido Mantega botou Marcos Lisboa, Guido Mantega botou o Joaquim Levy no Tesouro Nacional, Guido Mantega foi mais humilde. Ele não botou no Banco Central Henrique Meirelles. Guido Mantega não, Palocci, que foi o primeiro-ministro, ele foi um pouco mais humilde. Ele falou, eu não sei, coloquei a área técnica e volta. Não estou defendendo Palocci, não queria Palocci, como não quero Haddad. Mas se Haddad, pelo menos, tentar ser humilde e colocar os braços direitos dele, pessoas que entendam muito,
e ele não atrapalhar, até mais ou menos ok. Mas eu não acredito. Tanto é que já tem gente dizendo que estão querendo empurrar Armínio Fraga no planejamento para poder conseguir fazer essa pequena melhora. Eu, particularmente, não acredito, eu não quero Haddad de jeito nenhum. Por exemplo, se pegasse aquele senhor que está ali, Sérgio Machado, para ministro da Economia, o mercado voava. Aliás, daqui a pouco eu não vou falar. O mercado voava. Agora, o torcedor de Fluminense... Vou ler o meu tweet. Rapidinho. Posso dar uma inflamadinha? Só rapidinho. Colocar o Haddad não é tão absurdo quanto colocar um monte de militar no poder como ministro? Militar técnico, mas Pazuello na saúde. Foram ruins. Não, Pazuello foi horrível. Da educação da educação era militar, não. Só colocaram. Da educação era aquele. Não que militar seja irresponsável, não é isso. Você tem militares que são ótimos, que têm a sua... Aí eu acho que é assim, se é o que Fernando Haddad, um militar, né? O Fernando Haddad. A questão é se é técnico ou não, se é a técnico-habilidade política, porque é um cargo que exige habilidade política. Você pega o Mourão, por exemplo. O Mourão é um cara que, além de muito articulado e político... Sim, ele é muito bom. O cara fala línguas fluentemente, fala inglês fluentemente, é um cara, né, tem dados na cabeça. Aliás, você me desculpe, como Mourão, desculpa, eu não deveria falar isso, mas vou falar, Mourão tinha muito mais postura como presidente. Sim. Pronto, falei, vamos lá. Então acho que assim, o ponto aí é se o militar é técnico ou não, se é um militar que, né? Mas aí é se é técnico ou não, se tem condições de estar no cargo. Agora, o Fernando Haddad para ministro da Economia não dá. Alca Seguros, qual é a notícia que só a BMC deu? Fala aí. Foi a do Wellington Dias e do Rui Costa, foi isso? Não sei, Alca Seguros. Essa notícia só apareceu na BMC. Nem a CNN, que é carniceira, não mostrou isso. Qual notícia? Não, mas tem algumas informações que você tem que absorver, filtra e deixa passar. Pela preliminar de ministros apresentados, o governo do PT vai ser um desastre na economia e demais áreas. Parabéns aos bocós de mercado que não manjam porcaria nenhuma de política e acreditaram no discursinho bonitinho da grande mídia. Autor, eu. Alan Gani. Pode xingar. Tá revoltadíssimo, Alan Gani. Fernando Haddad não dá, Gabriel. Não dá. Não. Posso queimar minha língua e ele faz Tomara um que bom governo. Errado. Tomara que daqui a 4 anos você, Paula, Rodrigo demitam a gente. A gente comentou tudo errado e o negócio porrou. Mas não acredito. Então. Bota o Alckmin. Pega o Alckmin só. O pessoal, estão me avisando aqui. TSE tá na linha? Alô. Não, mas eu acho que falava. A gente vai conversar agora com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Boa tarde pra você, menino. Não, tô brincando, mas... Ele já tá no ponto? Tá ali? Já passou? Peraí, Alexandre cadê? Passou Alexandre de Moraes não tá aqui. Pode entrar, ministro. Fica à vontade. Eu ouvi... Obrigado aí o pessoal do chat pelos comentários. Sabe o que eu ouvi? Que o Alexandre de Moraes... Essa piada é boa. É pior que as esposas, ele quer mandar em tudo. Olha, essa é boa, né? Só. Olha, eu não tô falando absolutamente nada. É piada, é humor. Eu só quero falar uma coisa, Eu não entendi nada também, não. Eu não sei de nada. Eu não tenho nada a ver. Inclusive o Cabral me passou essa piada no WhatsApp. Ministro, eu nem ri, reparou, nem Alexandre. Eu nem ri. Xandão, eu nem ri. Repara que eu não ri. Gente, olha, a gente não deu intervalo ainda e precisa dar o intervalo. Não vai nem dar tempo do Gani. Gente, já a gente volta. BMC News. Informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui no último bloco do BMC Market. Só queria trazer aqui, pode trazer na tela aberta, porque é só, eu queria trazer a informação que é o seguinte, só pra gente finalizar aqui, aqui o nosso marketing já está quase acabando, porque olha só, estava se comentando ontem, mas ainda não tinha sido confirmado, foi confirmado depois no final da tarde, que o Ministério da Defesa divulgou uma nota afirmando que o relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas vai ser divulgado amanhã. Os militares se comprometeram a realizar uma auditoria do pleito diante de questionamentos do presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores sobre a lisura do processo eleitoral. E eles foram convidados pelo então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, para integrar a Comissão de Transparência das Eleições, criada em setembro de 2021. E eles, além de representantes da Força, né, de representantes também da Corte Eleitoral, participaram também do grupo de especialistas em tecnologia da informação e membros da sociedade civil. Vocês acham que vai dar alguma coisa? Não sei. O Poder 360 diz que o relatório fala: temos algumas coisas que a gente não conseguiu entender direito, mas que é neutro, não critica pesado o TSE. Uhum. Não sei se é furo, se estão blefando ou algo parecido. Esperar amanhã. Se for esse relatório mesmo... tem que ter um negócio substancial. Então, mas aí a gente tem que voltar para 2018 e invalidar também o governo Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro falou que foi fraude em 2018. Não, mas aí tem que comprovar, né? Sim, por isso que é o seguinte, foi comprovado, né? Ou é um indício apenas? Né? Então, se é um indício, não nada. Agora, se foi comprovado, tem lá um negócio robusto, forte, né? Que não tem... né? Não, falar, igual você olha, o céu é azul, aí é outro papo. Se não for isso, segue o jogo. Né? A minha questão com relação às agora, urnas... pode dar... INH na área. Pode dar reação, né? Greve, esse tipo de coisa. Né? Se tiver alguma coisa negativa, sim. Agora, a minha questão é... A máquina, a urna, ela não é ligada à internet. Como é que você invade? Não sei, cara. A gente fez um portfólio global. Sim. Com um especialista em cibersegurança, CEO de uma empresa aqui no Brasil, Carlos Lutz, uma coisa assim. Uhum. E ele estava explicando. Ele falou, Carlos Lupe do... Não, Carlos Lutz. Quem dera era Foi. E aí ele falou o seguinte... agora eu sou da esquerda, segundo o André. Ele falou o seguinte, que a urna em si é um sistema meio que isolado, mas o sistema, abre aspas aí, pode ser invadido, e a tese dele que é a seguinte, então invadem bancos, invadem as Big Techs nos Estados Unidos, invadem o Pentágono, então o sistema, de alguma maneira, pode ser invadido. Mas a dúvida invadido, invade o sistema
Ou invade a urna? Não, acho que o sistema. Porque a urna, teoricamente, então, não está em lugar nenhum. Em algum momento ele então fala você que teria que invadir tá? o sistema do TSE, não as urnas. Não as urnas. Aí ele fala que em algum momento ali, na passagem, que pode ocorrer... Na passagem da informação. Na passagem da informação. Vale a pena ver esse portfólio global. Mas ele ele falou, pode, mas não quer dizer que, né? Não vai... precisa ver se eles conseguem. Sim. É por isso que eu falo, aqui o pessoal reclama da urna eletrônica. Agora, lá nos Estados Unidos, que o povo vota até pelo correio e não se questiona as eleições. Eu sou a favor do modelo. Urna, sai o comprovante impresso e cai assim. Não fica com você que isso aí dá voto de cabresto, entendeu? Mas cai ali, né? Então, para ter isso. Porque daí já não tinha falação agora, reconta, tal, acabou, bate, né? Com o resultado das urnas, acabava. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que esse era o melhor método, mas não passou, né? Eu trabalhei em 5 eleições como mesário, já na época das urnas, e eu falo uma coisa para vocês. Você tinha gente que ia lá, votava tranquilamente, mas o que você tem de pessoas que não sabem em quem votar é difícil, né? É uma coisa absurda. Às vezes você tá lá na frente, a pessoa chega como mesário, eu não podia falar, não sei se o pessoal fala hoje, mas na época o pessoal chegava e falava, vamos supor, qual que é o número do Bolsonaro? A gente como mesário na época falava, desculpa, mas eu não posso falar. Na porta da sessão você tinha os nomes lá, você podia olhar, mas dentro da sessão você não posso falar, né? E muitas vezes as pessoas não sabiam o que fazer lá na hora. O que eu aperto aqui? Já chegar de pessoas chegar e falar assim, que número que eu aperto? Eu já fui votar uma vez sem cola. Decorei tudo. Puta que eles parando. Não lembrava o número do deputado estadual, mas nem por nada. Você lembra do armamento em 2005? A pergunta era tão mal feita que você ficava na dúvida. Na hora que eu fui, me deu um branco. Eu fiquei um minuto assim. Do armamento? Né? Até as mesárias perceberam. Você é a favor do armamento? Sou. É a favor? Sou. Você também, Cabral? Eu sou neutro. Se a maioria concordar assim, senão não tenho uma tese definida. E você? Eu não sou a favor. Não. Legal que isso que é legal, né? Isso é um programa plural. Neutro, a favor e contra. Tá vendo? Plural, bancada plural. plural. Se a maioria for a favor, ok, vamos seguir. Uma bancada plural. Agora, o mais engraçado é que eu fui chamado de esquerdista agora mais pro final do programa, e no início do programa eu fui chamado de bolsonarista. Cara, eu acho maravilhoso. Eu já o meu recorde em 1 minuto até hoje. Em 1 minuto você foi na mesma frase. Dos lados. Agora, eu posso, por exemplo, ser de direita e não concordar com Bolsonaro? Claro. Posso, né? Pode. É o meu caso. Tem pessoas de direita que não concordam com... Tem vários tipos. Eu acho que posso falar? É interessante que o público... Tem 3 tipos. Então somos 2, mas eu não vou falar isso. Eu sou direita, mas não... Tem gente que é direita e não concorda com o Bolsonaro e fez oposição. Tem gente que é direita e enxergou e não gosta do Bolsonaro, mas fala, é o jogador que a gente tem e tem que apoiar. E vota nele. Tipo, é o Galeano no Palmeiras, é ruim, mas é o que a gente tem, vamos apoiar. Galeano é seleção e sobe pro ataque na confiança. Entendeu? E tem aqueles que realmente acham ele um baita jogador, o Gabigol e tal, e estão com ele até o final. Tem os 3 tipos. Eu vou ter que colocar aqui. M. Júnior falou, Morales petistominion. Maravilhoso. Maravilhoso. Digão colocou, é porque você está à esquerda do vídeo. Maravilhoso também. Kleber dos Santos, a apresentação é MDBista fisiológico. Pronto. Gente, quando vocês escrevem, vocês são maravilhosos. Uma coisa que eu quero falar. Eu adoro. Tem um amigo meu que é namorada dele, os sogros dele, né? Os sogros dele estão no interior do Rio de Janeiro, em frente ao quartel, junto com umas 100 pessoas se revezando. Meu irmão, mas eles não ficam mudos. Eles ficam de um lado pro outro andando assim. SOS Forças Armadas. SOS Forças... Eu juro por Deus. Eu fiquei ontem vendo o vídeo meia hora. Não, é demais. Só essa frase. SOS Forças Armadas. SOS Forças Armadas.
Mas é de um lado pro outro. Eles andam assim uns 10 metros. Aí andou 10 metros, faz a curva e volta. Aí faz a curva e volta, faz a curva e volta. E eles se revezaram, que era uma tabelinha. Cada hora vai um grupo lá. SOS, Forças Armadas. Meu Deus do céu. Deus é pai. Olha, e Daniel Bruno coloca aqui, hashtag fora Daniel Alves. Pô, agora você pegou pesado, Daniel. viu? Olha, Eu não ficou conheço ninguém dessa escalação aí. Eu conheço o Daniel Alves e o Neymar. Você só. manja de mercado Não financeiro, manjo mesmo. Gani. Eu parei. Sabe por que eu perdi o interesse por futebol? Eu vou te falar. Eu preciso Por causa de encerrar. São Paulo. São Por Paulo é causa uma que- tristeza. Ah, não, porque o São Paulo Você não tá dá no time emoção. errado, Não, mano. o São Paulo ele nem chega pra ganhar título, assim, chegou agora, né? E ele nem luta pelo rebaixamento, que aí seria legal você ficar ali, você não vai ser rebaixado. Então é aquela coisa morna. Então, Que beleza. Amanhã a gente fala do negócio da indústria de fundos, hein? Ah lá, Thiago Bresolim, hashtag fora Daniel Morales. Concordo com você, Thiago Bresolim, por isso que é hora de encerrar o programa. Valeu, Gani, valeu, Cabral. Valeu. Nós fizemos intervalo? Fizemos. Eu não lembro do Gani ter feito Não, assim. ele não é deixou. que eu hoje eu falei, eu domino. Hoje ele foi um ministro. Xandão, são os dois, eu tô quieto. Falou, hoje eu domino aqui. Eu tô quieto. Então acabou, chega, tchau. Eu tô quieto.